Bom te ver. Bom te Legal. ver também. Bem-vinda de volta. Obrigada. Bem-vinda de volta. Escolhi um lugar meio insano para você já ir se ambientando aqui, a região da Paulista. Vou aprender a surfar. Não, o que é legal dessa região, eu trabalhei aqui um tempo na época do Banco Real, faz tempo isso, faz muito tempo, uns 12 anos atrás. E aí tem umas pérolas escondidas aqui, que você foge um pouco da bagunça, entendeu? E aqui é um lugar desse, tem biorritmo ali, tem um jardim, tinha um restaurante que não tem mais, tem a livraria maravilhosa. Já, que legal, Tio. Eu estava ansioso para você voltar de lá. Eu também estava, pra falar a verdade. Cara, mas ó, para começar a história, é engraçado porque eu tô falando com um monte de gente que é veterana pra caramba. Nossa, tá? Não pobre de mim, né? Não, mas eu quero, sabe por que eu estava super afim de conversar contigo? Porque você, acho que de uma certa maneira, faz uma certa ponte, tá? Sobretudo porque você começou com um dos veteranos mais saudosos, que é o Júlio Hungria. Vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem ao saudoso Júlio Hungria no Blue Bus, cara. E assim, o Júlio Hungria apostou em você. Entendeu? Isso já é assim um super voto de qualquer coisa, né? Uma experiência bárbara. E aí eu vim te acompanhando, acho que a gente se encontrou nesses eventos, teve uma época áurea desses eventos do New Me, qualquer coisa. Communication, blá, antes do mundo acabar, né? Foi antes do apocalipse. E aí depois a gente foi se cruzando nos campus party da vida, nos YouPix da vida, no Social Media Week da vida. Isso. Então, cara, no pouco tempo que a gente se conhece, cara, você saiu de um cara que acompanhava a propaganda tradicional, que era o Blue Bus, veio se aproximando dessas new qualquer coisa, foi de cabeça no mundo nerd, que é uma novidade razoável, e agora, cara, você entrou no mundo corporativo. Sim, porra, meu, parece novo. Juscelino, né? 50 anos em 5. Tomara que eu esteja conseguindo fazer isso. Na verdade, é um pouco, acho que, do buscar novas coisas, né? Desde que eu entrei no Blue Bus, foi em 2010 e foi uma situação bem engraçada, porque o Júlio, na verdade, ele estava procurando um colaborador do Rio. Só que era um trabalho remoto que ele queria. Tá. E aí eu olhei, eu já conheci o Blue Bus há um tempo, da época que eu ainda era técnica em informática. Tá. Já acompanhava aquilo. Eu falei, pô, mas se ele quer um trabalho remoto, por que você está no Rio? Não faz sentido, né? Uhum. Falei, bom, o não eu já tenho, já sei que não é pra mim. Mas aí eu mandei um e-mail pra ele, falei, olha, eu tô aqui na ponte São José dos Campos Campinas, na época eu tava na faculdade. Nossa, entediadíssima de ter pouco tempo pra fazer coisas na faculdade, porque era um curso integral, mas tinha uma série de janelas. Tá. Falei, eu vou aproveitar essa oportunidade. E mandei ele, Júlio, tudo bom? Olha, topa? Eu posso fazer remoto, não sou do Rio. Olha. E aí ele, tá bom, vamos testar. Vamos trabalhar uma semana pra ver como é que você lida com o trabalho. Olha que... Então vamos! Pô, parabéns, que legal, cara de pau. Foi muito, muito na cara de pau, assim, eu falo que eu não abriu a porta pra mim, eu fui achando alguma brecha, sabe? E no terceiro dia ele falou, contratada, tá tudo bem, o seu texto tá bom, tô gostando, vamos ajustar. E escrever pro Blue Bus era uma coisa muito diferente do que eu fazia na época, porque eu já escrevia para algumas agências de notícias. Não sabia. Eu escrevia para uma agência de notícias chamada Geek, que supria conteúdo para portal, tipo Yahoo, Wiki, Terra. Só que era um texto diferente, porque lá era um texto mais jornalístico, profundo, aquela matéria de, sei lá, 400 palavras, uma coisa assim. E no Júlio não, eu tinha 8 linhas, no máximo. Sério? Como é que você faz para pegar uma informação de tecnologia que você tem que explicar, que você tem que falar sobre a importância, que você tem que evangelizar as pessoas? Claro. E o Júlio não deixava ter mais que 8 linhas, tinha que contar. 1, 2, 3, 8, acabou. Que louco, ele é pré-Twitter então. Exato, ele era feito assim, tipo, já que não tinha era muito cheio de abreviação. E eu ficava, mas é um jeito ruim de escrever, né, Júlio? Tipo, quebra a cadência ali. Não, as pessoas não têm tempo pra ler. A internet é rádio, Jaque. Eu achei isso sensacional quando ele falava, tipo, Jaque, a internet é rádio. As pessoas não têm tempo, você tem que pegar, passar informação. Olha, então, não acredito. Música pros meus ouvidos, que legal isso. Isso foi uma escola pra mim, na verdade, porque eu vinha de um modelo onde você passava background, isso é assim, no passado era assim, agora assado. Tão novinha, você tava com o negócio old school. E aí você foi pegar um cara old school. E aí eu peguei o Júlio que falou assim, Jaque, não, só o que importa. A gente tem que ser rápido. Como é que é? Menos é mais. Internet é rádio. Ele tinha uma série de bordões, assim. E, nossa, foi uma puta escola pra eu entender como é que funciona a comunicação digital na hora de falar com o Júlio. Eu tive a escola de jornalismo
quando eu fiz essas coisas de geek, de notícias. Credo, tudo ao contrário, que engraçado, que coisa louca. E de repente, tipo, não, nada disso, você precisa focar. E, nossa, passei 4 anos lá e super adorei, né? Foram 4 anos? Foram 4 anos de Blue Bus, porque aí o que foi? Eu fiquei de redatora por um tempo. E eu comecei, Júlio, eu vou na Campus Party, você quer que eu escreva de alguma coisa da Campus Party? Escreve, Jaque. Ah, dela, Júlio, tua, sei que a pauta era tua. Não era, eu sugeria, porque o Júlio não ia sair do Rio, né? Claro. E a Débora Chá, que trabalhava com a gente, ficava em Porto Alegre. Então, tudo que acontecia em São Paulo tava meio que fora do radar. Então, era um negócio meio carioca ou gaúcho. E aí eu falei, mas tem coisas acontecendo em São Paulo, eu posso ir lá? Pois é, e pode, vai, Jaque, faz lá alguma coisa. Então eu ficava tentando imaginar o que dentro daquele cenário que eu conhecia de tecnologia, de inovação, que podia se adaptar com o jeito do Blue Bus de fazer curadoria, vamos chamar assim. Olha, e aí que eu fui junto com o Júlio alinhando, tipo, olha, eu acho que a gente tá falando para um público muito velho, quem gosta desse tipo de comunicação talvez seja mais jovem. E aí a gente foi descobrindo, usando analytics, usando o Facebook, etc., de olha, a audiência do Blue Bus não é a audiência que a gente imaginava do pessoal de agência, mais velho, sênior, os donos de agência. Na verdade, tinha uma parcela muito grande de jovem acessando o Blue Bus, porque era uma comunicação direta, rápida, curta, cheia de abreviações que são comuns para quem está na internet. Que legal, eu não tinha ideia desse bastidor. E aí, junto com o Júlio, foi aí que eu consegui os espaços, cavando de novo os meus espaços, para falar assim, olha, vamos fazer mais coisas? Será que a gente não pode mudar o design do site? Será que a gente não devia fazer um Pinterest pro Blue Bus? Eu lembro. Nessa época eu já estava te acompanhando mais ou menos. E aí o Júlio dando corda, vai Jaque, faz Jaque. Então a gente, por isso que eu cheguei a editora executiva, né? Eu cheguei de estagiária, pé na porta, tipo, Júlio, por favor, deixa eu entrar. 4 anos. Pra de repente falar, eu estava cuidando da transição do site para uma nova plataforma. A gente tinha uma plataforma proprietária muito acho que até você me mostrou, acho que na versão beta você me mostrou. A gente passou por uma nova plataforma, a gente passou por uns perrengues, tipo, pegar fogo nos servidores do Blue Bus, coisa que eu nunca tinha visto na vida. Eu já. Tipo, pegou fogo. Servidores existem, eles são lá máquinas. No Rio e acabou. Tipo, não tem nada na nuvem? Não. Não tem backup? Não. Eu lembro. O que a gente faz? A gente começa de novo. E foi muito Pegou bom, fogo assim. no ônibus, parece coisa de noticiário, né? Basicamente isso. A gente ficou 3 dias fora do ar, até que eu falei, Júlio, se a gente ficar mais tempo fora do ar, a gente tá perdendo contato com a audiência. Vamos colocar nem que seja uma versão, vamos dizer assim, provisória no ar. E a gente correu, colocou alguma coisa no ar. Eu lembro aos tropeços, disso, assim. Eu acho que a gente já se conhecia. Já. Isso, sim, isso foi em 2013, eu acho, uma coisa assim. E eu fiquei até 2014. E aí em 2014 eu decidi, junto com o Júlio, que talvez a gente devesse fazer, eu devesse seguir outros rumos, porque na verdade, de certa forma, eu já tinha feito todo o meu trabalho pro Blue Bus, né, na época. Eu já tinha feito tudo que dava pra fazer. Continua falando, porque eu só vou fazer um negócio maluco aqui, eu não vou interromper. Sabe que essa história de ter trabalhado no Aqui Agora deixou uma herança meio insana, né? A herança insana é ao vivo no ar. Sem cortes. Eu não edito. Mas sabe o que é curioso para mim? Eu vou contar uma história aqui que é totalmente flashback absoluto. Quando agora vai voltar? Voltou? 1, 2, 3? Acho que agora voltou. Mas o que conta esse microfone mesmo aqui? Quando eu entrei na MAP, eu também entrei absolutamente pela porta, nem sei de onde, de incêndio deve ter sido, não ninguém. E aí eu acho que... Aliás, hoje eu almocei com um amigo da UMAP, porque eu conheci o cara há quase 20 anos, a gente almoçou hoje, a gente estava lembrando dessa época. E o que acontece? Eu descobri o Blue Bus. Na época a agência não tinha uma conexão, aliás não existia o e-mail da agência, as pessoas não tinham e-mail. Para conectar, eu tinha que, para atualizar o site, tudo, eu tinha que pegar o meu ramal, ligar num modem de 14 ou de 28, não lembro. Aquela coisa tal. Então o que acontece? Eu chegava cedinho, eu entrava no Blue Bus, eu imprimia, eu ia na máquina de Xerox, eu tirava Xerox e colocava o Blue Bus, isso em 96. 97. Um ano depois do Blue Bus ter surgido, basicamente, né? E colocava impresso na mesa do Serpa, e na mesa do Madeira, e na mesa dos caras do atendimento, do Fernão, e assim vai, tá? Então, cara, eu lembro do Blue Bus lá atrás, e é louco saber que o Júlio já era tão visionário com essa questão de formato, que coisa louca. E imagina, quando eu cheguei, ele já tinha isso tudo muito consolidado. Eu acho que o tempo de radialista dele ajudou muito a ajudar a formatar esse modelo. O Júlio trabalhou muito tempo fazendo jingle, trabalhando no rádio. Que engraçado. Então, toda essa bagagem que ele trazia ajudou a formatar o Blue Bus. E uma das coisas que eu gostava muito é que o Júlio tinha uma direção muito clara.
E eu aprendi com ele. A gente tinha, assim, era muito raro, mas o Blue Bus tinha um manual de redação. De como é que a gente deveria redigir isso. Sério? Como é que se redige, por que não tem acento. E muita gente perguntava, mas por que você não põe acento no Blue Bus? Eu também não ponho. Por que ele não põe? Por causa de Mac e PC? Sabe por quê? Na época que o Blue Bus mandava notificação por SMS para as pessoas, imagina o Júlio, naquela época mandando SMS para as pessoas. Que visionário. E os acentos davam um problema muito sério. É por isso que eu não escrevo acento até hoje. Eu não acentuo nada, por causa de Mac e PC, essas coisas. E não hoje, tinha o TF8 assim, na época, o Unicode. Hoje já foi resolvido esse problema, mas ele falou assim, isso é uma marca do estilo do Blue Bus, porque quando a pessoa vê que o texto não tem acento, então aos poucos a gente incorporou alguns, porque senão a leitura fica muito difícil. Fica dúbia. Mas o tio a gente não põe. Não punha, no caso, né? E até hoje, se você entrar no Blue Bus, se você ler um texto, e se alguém copiar e colar e não fizer um corretor ortográfico, você vai saber que é o Blue Bus. Não, se você olhar qualquer e-mail que eu te mando, eu também não acentuo por causa dessa desgraça. Eu lembro que quando eu cheguei, o Blue Bus já tinha mais de 10 anos, né? E... é sério. O que é engraçado. Tinha um livro dos 10 anos do Blue Bus que é incrível e que... Felizmente eu ganhei um do Júlio, infelizmente não pedi um autógrafo pra ele, devia ter pedido na época. Mas eu ganhei uma edição do livro de 10 anos e aí quando a gente fez 17 anos, eu tava lá, falei, Júlio, a gente tem que comemorar 17 anos. Eu não acredito. E a gente fez um e-book pra contar a história do Blue Bus, pra falar sobre isso. E o mais legal é que eu falei pro Júlio, posso contar essa história do tio? Posso esclarecer pras pessoas? E isso ficou tão legal, assim, ficou um texto tão bom que a gente colocou no site na época pra explicar, tipo, você não sabe porque o Blue Bus não tem lá em cima no menu, né? Perguntas mais frequentes pra gente. E era muito interessante porque tinha essa cultura da publicação. Eu sei que pra muita gente o Blue Bus era só aquele site de publicidade, mas pra mim foi enorme de uma escola de como fazer comunicação digital e cara, sabe o que tem uma coisa que pra mim tem um valor coisas. Sentimental interessante? Eu nunca conheci o Júlio pessoalmente, tá? Não, nunca. Pra mim o Júlio era só... Ele sempre apoiou bastante, qualquer mudança de carreira ele ia lá e noticiava, eu escrevi coisas pra lá também. Mas acontece que eu fiz radialismo também. E eu lembro que desde o começo, acho que eu tinha um grupo de internet lá atrás, que chamava Radinho de Pilha. E uma das razões, porque eu falava a mesma coisa, a internet tem que ser como um rádio de pilha. Que você põe no ouvido, e acho que é um dos primeiros textos que eu publiquei, agora ele com a mesma visão, com a mesma bagagem, nossa, que legal. Eu fui num evento recentemente, Share, em Porto Alegre, e aí eu encontrei a Débora lá, e tinha sido pouco tempo depois do falecimento do Júlio, e eu falei, e eles queriam que eu falasse alguma coisa pra eles, que eu contasse alguma história pra eles, eu falei, eu posso contar? Não, eu me segurei bastante, mas basicamente eu criei uma apresentação contando tudo que eu tinha aprendido no Blue Bus, porque foi uma grande escola nesse sentido de menos é mais, você tem que falar sobre o que as pessoas querem ouvir também, é uma série de coisas que você aprende no seu dia a dia, e a escola que o Júlio me deu, assim, lógico que algumas coisas eu discordava, tipo, ele falava que o que vendia mesmo era sexo, sangue e bebê, entendeu? Então ele pensar a respeito. Tinha esse lado meio sensacionalista, vamos dizer assim, porque eu acho que ele veio do Jornal do Brasil, essas coisas. Mas, eu fiz aqui agora, tá tudo certo. Mas ele tinha muito consolidado o que ele esperava que o Blue Bus fosse, que a audiência que ele esperava que a gente atingisse. Que legal! Enfim, eu tenho muita saudade do meu tempo de Blue Bus. Eu tenho uma outra coisa que é engraçada, é o seguinte, porque hoje mesmo nesse almoço com esse amigo meu que era da UMAP, eu falei, cara, na verdade acho que eu nunca fui muito publicitário. Eu trabalhei em algumas agências, mas eu nunca fui exatamente do ramo, eu nunca acompanhei e-mail e mensagem, eu nunca acompanhei Festival de Cannes, eu não sei quem fez as campanhas. Na verdade caguei, mas assim, eu respeito quem gosta, mas eu não sei nada tal. E agora eu fico imaginando como é que deve ter sido para você de uma hora para outra, tá cobrindo um monte de nomes, e são tudo medalhão, né? Gente poderosa, agências... Como é que era esse universo para você? Porque o universo da propaganda é um universo aristocrático. Eu digo que eu tangenciava esse universo, porque as minhas editorias eram mais relacionadas à inovação, é verdade? à tecnologia. Você escapou então? Então, assim... Você não pagava pau para os caras A gente cobria, a gente falava, sempre que a gente sabia qual era a agência que tinha produzido ou alguma coisa assim, a gente dava crédito, obviamente. Então, tua antena, tua parabólica era voltada. Mas a minha parabólica, assim, quem que tá fazendo algo novo, entendeu? Entendi. Se você tá fazendo só alguma coisa para ganhar um prêmio, ganhar Cannes, tipo, a gente fazia, se eu pegasse uma inovação ou que legal. um
campeão de alguma coisa completamente diferente, que usava uma tecnologia, por exemplo, aí sim eu destacava e eu acho super válido. Se a pessoa está fazendo algo inovador, algo que usa a tecnologia... É que eu achei que você tivesse que transitar por esse meio clássico das próximas da vida, meio mensagem. Não. Você não tinha que ir em evento, Eu diria assim, o Blue Bus tinha alguns, mas o Blue Bus não saía, né? Assim, se a gente lembrar da estrutura que era o Blue Bus, era muito difícil explicar para as pessoas que, eu quero mandar alguma coisa pro Blue Bus. Você não manda pro Blue Bus, você manda para alguém do Blue Bus, porque o Júlio estava no Rio, eu estava em São José dos Campos e a Débora estava em Porto Alegre. Vocês já eram descentralizados desde o começo? A gente já era descentralizado. Eu lembro que o Will Pix fez uma entrevista com a gente uma vez, se eu não me engano foi até no aniversário dos 17 anos. Olha. E para contar como é que a gente interagia. E, que louco. Débora, a gente interage por e-mail, a gente interage porque a gente sabe como é que as coisas funcionam. Mas vocês não têm reunião de pauta? Não dá tempo, isso daqui é rádio, isso daqui é rápido. Você acha que a gente vai parar pra ter uma reunião de pauta? Não é a gente perde o timing. Então o que tinha muito era produz, manda, o Júlio edita, tipo, tá bom, não tá bom, dá um tapa, vai no ar. Se precisar corrigir, beleza, a gente corrige, não tem problema. Corrige depois. Corrigir depois, mas tem que estar lá. Que bárbaro. Ele tinha essa preocupação com não perder o tempo, com não demorar, com não ser... Às vezes... Alguém mudou de empresa. O Blue Bus sempre teve o quem pra onde, né? Era a sessão que falava quem foi pra onde. Sim. Quem pra onde, isso já te diz, não preciso colocar o nome comprido. E era do tipo assim, fulano, que estava em não sei onde, vai para não sei onde. Foi pra Liu Lara, acabou, foi pra Loduca, acabou. É isso que você precisa saber. Carlinha Galhardo foi pra Loduca. Enfim, assim, lógico que a gente tinha o peso e eu sei que pra muita gente sair no Blue Bus era algo completamente eu fazia questão de anunciar. Fala, Júlio, tô indo pra tal lugar, claro. Mas era assim, a gente quer só passar informação, a gente não quer ficar chalerando ninguém, a gente não quer ficar puxando sardinha pra um ou pro outro. E era... Quando você é ágil, você não tem tempo de fazer essas coisas, então... Que legal. Eu não preciso dizer que eu também não sou rei da elaboração de nada. Mas sabe que é uma coisa que me intriga, assim? Porque, na real, o digital começou lá atrás, com esses malucos visionários e tal, e a partir de um certo ponto, que eu não sei exatamente quando começa a tal da cultura nerd. Que na verdade tinha uma coisa do... Acho que até as pessoas que trabalhavam com isso, estou lembrando da minha geração, ninguém se auto-intitulava geek. Aí depois de algum tempo veio a história do geek, eu não sei exatamente quando, e depois do geek veio a história da cultura nerd. Então assim, são ondas diferentes. Você transitou, num certo momento eu tirei o pé, falei, cara, eu não, assim, eu vou na Campus Party, eu falo, mas cara, eu não durmo aqui, eu não fico aqui. Eu já dormi na Campus Party, eu fui na primeira, na verdade. Eu também. Eu acho que, sim, aconteceu essa transição, mas eu acho que é quase uma desmistificação. Ou talvez a tecnologia tenha se tornado tão importante para tantas coisas no cotidiano que você não pode mais largar aquele cara que sabe de computador num cantinho. Você teve, não sei se as minhas comparações vão ser muito normais, mas você tem o Bill Gates, que era o símbolo daquele cara meio nerd e tal. Isso. E aí você tem o geek, né? Quase que você troca de nome, que é o mesmo nerd, só que ele é mais sociável, ele é um negócio meio Steve Jobs. Ele usa Mac, ele sabe vender o produto dele, ele não é um cara acanhado, fechadinho. A partir do momento que você entende que isso tudo é uma cultura e você chega num Big Bang Theory da vida, em que dá pra tirar sarro do nerd, do geek, porque isso não é algo que te deixa afastado socialmente. Você tem uma habilidade que é importante pra mim. Eu preciso. Como é que eu faço meu WhatsApp, sabe? Acaba que vira o seu assistente pessoal de tecnologias e você cada vez mais precisa disso no seu dia. O amigo falou que era o Gil, que é o guru de internet local, né? Isso. A minha mãe até hoje ela me chama de Rude, porque teve uma certa propaganda do Itaú, que era do Itaú Digital, né? Do Itaú, que falava que tinha o Rude, que era um menininho que ajudava os pais. E até hoje a minha mãe, não, vem cá, Rude, me ajuda aqui, porque eu não tô entendendo. Eu vim pra cá com a minha irmã no WhatsApp desesperada, porque o HD dela pifou e eu vou ter que consertar aquele negócio de alguma maneira. Isso torna você o geek ou nerd, essa pessoa que entende de tecnologia, porque eu acho que a partir de um determinado momento você não necessariamente precisa esmiuçar e saber o que é um circuito integrado, para lidar com tecnologia, mas torna você alguém importante numa determinada esfera que precisa de ajuda, sabe? Tanto é que assim, quando você pega startups, gente que está com ideias legais e tal, o calcanhar de Aquiles é sempre a falta de um bom desenvolvedor, a falta de alguém técnico. É onde a grande parte das coisas naufraga. Mas que mesmo assim, legal, esses caras deixam de ficar comendo pizza enfiada por debaixo da porta, que é como se todo mundo trabalhava,
Aqui no Banco Real a gente brincava que tinha o mainframe, eu não sei se era lenda, o mainframe ficava não sei quantos pisos abaixo, assim, era tipo uma caverna. Ninguém nunca ia no mainframe, não existia o mainframe. O cara deixa de ser um cara de TI, que é o cara que come pizza por baixo da porta, e aí ele começa a ter que sentar na mesa de reunião. Então isso é verdade, isso é uma mudança. Sim, ele vai aprendendo a mudar. Eu acho que o meu gosto pela tecnologia, vamos dizer assim, eu só descobri depois que eu fiz o ensino técnico, e eu descobri que eu não queria mexer com maquinário, eu não queria mexer com hardware ou fazer a codificação, mas eu queria muito entender aquilo e explicar para alguém que não entende. Eu me senti, me descobri, vamos dizer assim, como a interface entre a tecnologia e alguém. Então, eu demorei uns 10 anos para chegar nessa conclusão, mas o que eu gosto de fazer é fazer ponte. Eu quero que você me conte uma história complexa, me conte algo complicado, eu vou tentar entender e contar isso de uma forma mais prática. Eu só vim descobrir isso muitos anos depois, mas basicamente era o que eu estava fazendo com o jornalismo. Que é entender uma tecnologia, entender como é que ela pode ser aplicada e te contar, olha, a tecnologia ela é assim, ela funciona mais ou menos desse jeito, ela vai ser usada para isso. Que interessante, que legal essa história. Faz um sentido, vamos dizer assim, que é o de passar a mensagem, ou talvez até evangelizar as pessoas sobre como é que é aquilo, para que ele serve. Então, eu precisei bater cabeça, na verdade, na tecnologia e falar, meu Deus, isso é muito complicado, eu nunca vou dar conta. Eu lembro que no ensino técnico, eu estava aprendendo números binários, é tipo, 0 é 1 e depois é 10, é tipo, cadê todos os outros números que estavam aqui? E depois que você entende, você fala assim, mas não é tão complexo quanto as pessoas tentam vender. Na real, acho que isso é uma descoberta para qualquer geek. Eu acho que a minha formação não é técnica, minha formação é comunicação mesmo. E aí, eu fiz um tempo de engenharia. Acho que qualquer um que venha da área de exatas, para qualquer um que venha da área de exatas, que tem aquela certa, não, eu entendo de exatas, né, muito difícil e tal, mas na verdade o cara normalmente é amarela diante de questões humanas, porque são questões que não são complicadas, elas são complexas. Sim. O mundo humano é complexo, o mundo dos negócios é complexo, isso normalmente quem é de engenharia, quem é desenvolvedor surta, assim, como é que por que você não, eu posso simplificar isso no algoritmo? Não, você não vai simplificar porque a vida é complicada. Sim. Não tem o Excel do amor, não tem, sei lá, o algoritmo da conquista, não tem, isso é bem complicado.